Então, o voto do Fux, ele tem algumas consequências, principalmente do ponto de vista político e do fortalecimento de uma candidatura de oposição nas próximas eleições. O que vai acontecer é o seguinte, vai abrir margem para que, veja, não vai ter recurso no Supremo que vai funcionar para o Bolsonaro, porque na melhor das hipóteses, ainda que você admitisse que isso fosse para plenário e não vai, porque a maneira de ir para o plenário é um recurso chamado embargos infringentes. E há pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que os embargos infringentes em matéria criminal, ou seja, que você permite pegar uma divergência e tirar o processo de uma turma e levar para o plenário, demanda 2 votos pela absolvição. E é absolutamente improvável, não é impossível, mas é improvável, no nível tão improvável quanto o sol não nascer amanhã, que a Carmen Lúcia e o Zanin não vão condenar o Bolsonaro. Tá? Então, você terá 4-1 na primeira turma. 4-1, por mais que eles entrem com os embargos infringentes, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal fala que não é suficiente para levar o caso para o plenário. Mesmo que eles adotassem uma exceção, por conta do julgamento ser de um ex-presidente, e aceitassem que um voto era suficiente, você, na melhor das hipóteses para o Bolsonaro, você teria 11-3, que seria o Fux. 8. Desculpe, é 8-3. Minha matemática está horrível. Eu me senti a Dilma lá fazendo aquela conta lá de dobrar a meta. Então você teria 8-3, que seria o André Mendonça, o Cássio e o próprio Fux. Isso se o Cássio votasse com eles, porque o Cássio muitas vezes votou com orientação que surpreendeu muita gente, mais favorável ao governo. Então isso não seria suficiente para reverter a condenação do Bolsonaro. Aí as pessoas falam, mas ele pode recorrer aos tribunais internacionais. E a questão é a seguinte, o Tribunal Internacional não manda no Brasil, não apita aqui, tá? Não vale as absolvições de tribunais internacionais ou condenações. E é engraçado, porque hoje o governo faz essa campanha de soberania, mas lá na época que um painel da ONU falou que o processo do Lula era injusto, eles queriam que o painel se aplicasse no Brasil, né? Então a soberania é um conceito muito fluido, né? Tá mais fluido do que discussão de quem é melhor jogador da seleção brasileira, né? Ou menos ruim, sei lá. Então o que acontece aí, Cláudio, é que o efeito prático do Fux é simplesmente animar a direita para manter o discurso de injustiçado, manter o discurso de perseguição política e estimular mais ainda argumentos jurídicos em prol de uma anistia. Tanto que a gente vê que mais e mais partidos hoje estão embarcando na ideia de anistia. Certo ou errada, é uma decisão política do Congresso Nacional, mas que nós já sabemos que se for aprovada neste governo, ou seja, o Congresso passa, o presidente da República veta, o Congresso derruba o veto do presidente, o Supremo Tribunal Federal vai declarar inconstitucional, como declarou inconstitucional o indulto ao Daniel Silveira, o que para mim, independentemente se gostar ou não do sujeito, eu deixo muito claro, eu não tenho nenhum amor por aquele sujeito, eu acho que aquilo ali é um caso de um sujeito que jamais deveria ter sido eleito deputado, porque você se eleger porque quebrou uma placa de uma pessoa que você não gosta e ser eleito por isso é uma completa desvirtuação do que o voto deve ser, mas aquele sujeito recebeu o perdão presidencial, a graça do Bolsonaro e a constituição desse poder ao presidente, gostando ou não gostando. E o Supremo Tribunal Federal desrespeitou. Então seria o mesmo caso aqui. Então, talvez, Cláudio, sirva para outra coisa, para que a anistia seja pautada no próximo governo, e aí provavelmente o Supremo Tribunal Federal, se o próximo governo for do Tarcísio de Freitas, não teria a coragem, na verdade não teria o interesse de declarar inconstitucional a eventual anistia, porque o presidente da República é quem nomeia desembargadores federais.